Professor Heródoto, a palavra é do senhor. Boa tarde a todos. É um prazer aqui receber nesta banca final da cátedra o professor doutor Gilmar Barreto, o professor doutor Jorge Cândido, professora doutora Sônia Carvalho e o professor doutor Luiz Pazin, que está a caminho e que vai entrar rapidamente aqui nessa sala. Então, hoje, o espaço que nós vamos abrir para a apresentação do trabalho final da professora Sônia Carvalho, e ela tem, em média, 30 a 40 minutos para fazer a apresentação do seu trabalho, e depois nós vamos abrir a palavra para os professores darem os seus questionamentos. Esse trabalho é um trabalho apresentado pela Cátedra de Educação Empreendedora em Engenharia, projeto conveniado entre a Associação Brasileira de Educação em Engenharia BENGE e o Núcleo de Pesquisa de Dinâmica Empreendedora da Universidade Federal de Capital, sob a coordenação do professor Gilmar Barreto, coordenadora Jorge Cândido, Luiz Pazin e Elza. Então, com a palavra, a professora Sônia. Uma boa tarde, né, à comissão da cátedra, né? Eu agradeço essa oportunidade e estamos aqui para apresentar o resultado de uma pesquisa da primeira edição da cátedra. Eu veja aí se dá para compartilhar com vocês. Já estou abrindo aqui. Está compartilhando? Sim. Ainda não começou. Tá. Compartilhou? Não totalmente. Está rodando ainda não. Abriu Seja bem-vindo, professor Luiz Pazin. Professor Luiz Pazin, fizemos a apresentação inicial e também falamos que o senhor está a caminho desse encontro. Então, seja bem-vindo mais uma vez. É um prazer estarmos aqui nessa apresentação do trabalho final da professora Sônia. Sônia, nós não estamos vendo a sua apresentação. Tá. Já tá na tela para todo mundo? Não. Não está? Não. Então, vou voltar lá, porque no meu estava aqui. Normal. Nós tivemos que gravar porque o professor Gilmar Barreto encaminhou um novo link. Nós não estamos podendo gravar com o link da Unifei. Estamos tendo algumas limitações. E o professor Gilmar Barreto comentou que essa apresentação é de suma importância para outros professores. Então, ele achou interessante encaminhar o novo link. Perfeito, Sônia. Agora está aparecendo. Tá. Ok, professora Sônia, a palavra é sua. Então, tá. Então, mais uma vez, agradecer à comissão da cátedra, né, por essa oportunidade de desenvolver aí um conhecimento de pesquisa, né? Então, eu faço parte da primeira edição, né, da Cátedra de Educação Empreendedora em Engenharia, da Associação Brasileira de Educação e Engenharia, da ABENGE, com o projeto de mobilidade nacional e internacional de professores e pesquisadores visitantes, né? A proposta que eu trago de pesquisa é de um esquema integrado entre a aprendizagem dinâmica empreendedora e o ciclo da prática profissional do engenheiro educador, tá? Eu vou apresentar aqui, a partir de um sumário, justificativa, problema, objetivos, hipóteses, o framework teórica, metodologia e os resultados, implicações práticas e contribuições teóricas, e
para não concluir, né? A justificativa dessa pesquisa foi incipiente produção de artigos acadêmicos sobre ferramentas, metodologias e técnicas pedagógicas do campo da educação empreendedora que estabelecem relações e conexões entre o desenvolvimento de competências empreendedoras dos estudantes e os novos papéis do educador em engenharia, as recomendações das ECN das engenharias em relação à implementação de currículo por competências empreendedoras e os projetos pedagógicos dos cursos de engenharia ainda pouco alinhados aos programas de educação empreendedora. O problema da pesquisa, né, é que esquema integrado é capaz de conectar a aprendizagem dinâmica empreendedora e o ciclo da prática profissional do educador nos cursos de graduação em engenharia no Brasil. O objetivo, então, foi propor esse esquema integrado, capaz de conectar a aprendizagem dinâmica empreendedora e o ciclo da prática profissional do educador nos cursos de engenharia. Os objetivos específicos foram explorar os aspectos, né, dessas duas ferramentas, né, para identificar os elementos fundamentais que possibilitam o desenvolvimento de competências empreendedoras dos estudantes e também conectar essas duas ferramentas, né, para identificar os elementos fundamentais que possibilitam o desenvolvimento de novos papéis do educador em engenharia e ainda estruturar os elementos de um esquema teórico instrumental integrado e detalhado. Eu levantei 3 hipóteses, né? A primeira hipótese é que a inserção da ferramenta IDOM nas disciplinas dos cursos de engenharia contribui para o fortalecimento das competências empreendedoras dos estudantes, que a passagem pelo ciclo da prática profissional do educador em engenharia torna o professor de engenharia empreendedor e o ciclo, né, da prática profissional do educador em engenharia em conexão com a ferramenta IDOM permite estabelecer ligações entre cognição, competência e comportamento empreendedor. A proposta da pesquisa, então, foi usar essas duas grandes ferramentas, a primeira em 2005 desenvolvida por Fink, Ambrose e Wheeler, e a 2018 pelo Aranha Santos e Garcia, né? Então, essas duas ferramentas fazer a conexão entre elas. E aí, o primeiro framework teórico construído da pesquisa é, ao sinalizar essa conexão entre essas duas ferramentas, estabelecer várias conexões dos autores, que comporta aprendizagens, cognição, competência, design thinking, objetivos educacionais e os modelos de aprendizagem de Kolbe. E, a partir dessa conexão, né, evidenciar, estimular novos papéis do professor empreendedor e potencializar competências empreendedoras dos estudantes, de modo que possa desdobrar num currículo por competência nas DCNs, uma educação empreendedora efetiva nos cursos de engenharia e uma inovação no currículo. A metodologia dessa pesquisa, né, o universo foi a Universidade Federal de Itajubá e a Universidade de Brasília, a amostra foi o Instituto de Engenharia de Produção e Gestão da Unifei, uma disciplina aplicada a 2 turmas, e a Escola de Empreendedorismo da UNB, uma disciplina aplicada a 3 turmas. A abordagem foi inicialmente qualitativa, porque foi baseada em percepções e opiniões dos professores e estudantes, né, a vivenciar a aplicação dessa ferramenta por meio dos resultados em questionários, né, sobre essa experiência. O método geral da pesquisa foi indutivo, foi um estudo de caso, né, tanto na Unifei quanto na UNB, né, e o tipo de pesquisa quanto aos objetivos foi uma pesquisa exploratória, descritiva, analítica e explicativa. O tipo de pesquisa quanto à finalidade foi pesquisa básica e pesquisa aplicada, né? E quanto aos procedimentos, a pesquisa bibliográfica e uma pesquisa-ação. A fonte de dados foi primária e secundária, e os meios de comunicação foi o relatório de pesquisa. As etapas da pesquisa: foi feita a revisão bibliográfica e conexões teóricas e conceituais, foi elaborado um modelo teórico conceitual integrado, foi feito o levantamento de hipóteses, foi realizada a análise empírica e validação das hipóteses e o resultado e desdobramentos da pesquisa. As atividades, né, de revisão bibliográfica da metodologia IDOM, do ciclo da prática profissional, da educação empreendedora, das DCNs nas engenharias. Na atividade 2, foi a aplicação da ferramenta, eu chamo de abordagem IDOM, né, com a revisão dos planos de ensino dos professores das duas entidades,
com aplicação de formulários no Google Forms e avaliação dos resultados da aplicação desses formulários. A atividade 3 foi entrevista com os coordenadores de curso das duas instituições. Atividade 4, painel de debate com o GT de Educação Empreendedora da ABEGE. Atividade 5 foi supervisão e orientação sistemática, com reuniões com o supervisor e encontros com a comissão da cátedra para orientação e melhoria da pesquisa. E na atividade 6 foi a comunicação da pesquisa por meio de um relatório e agora a apresentação para a comissão da cátedra. O universo e a amostra da pesquisa, o N amostral foi de 250, 189 estudantes de graduação da UNB, que cursaram a disciplina de Introdução à Atividade Empresarial, ofertada pela Escola de Empreendedorismo, no período de janeiro a julho de 2021, 50 estudantes de graduação que cursaram a disciplina de Introdução ao Empreendedorismo na Unifei, no Instituto de Engenharia, Produção e Gestão, no período também de janeiro a julho de 2021, um professor, né, da IEPG, da Unifei, que ministrou a disciplina inserindo a ferramenta IDOL na prática pedagógica, 4 professores da Escola de Empreendedorismo da UNB, que introduziram a metodologia IDOL, um coordenador do curso de Engenharia da Unifei, o coordenador do curso de Engenharia da UNB e 3 professores que fazem parte do GT de Educação Empreendedora da ABEGE. Os instrumentos de coleta de dados foram formulários no Google Forms, né, sobre a taxonomia de Bloom e comportamentos empreendedores propostos por Filion. Foram 239 estudantes, contendo 18 questões, e um formulário aplicado para 5 professores, contendo 31 perguntas. Nas entrevistas, foram entrevistas semi-estruturadas online, com os 2 coordenadores do curso, o painel online, né, com o tema Desafios e Oportunidades na Implementação do Currículo por Competências, segundo as recomendações da DCN nas engenharias, com participação de 3 professores. As questões aplicadas aos professores, então, o objetivo das questões foi conhecer as motivações e percepções dos professores em relação à aplicação da metodologia IDOL na disciplina, e foi usada, então, a técnica do discurso do sujeito coletivo. Foram 5 professores, 19 perguntas sobre a utilização da ferramenta e 12 perguntas sobre o ciclo da prática profissional do educador em engenharia. Aqui está o conjunto de perguntas e os resultados, né, estruturados foi o aumento da motivação dos estudantes e do professor, ampliação da visão sobre a prática pedagógica, porém com uma visão ainda restrita do que é a educação empreendedora, aproximação entre os problemas educacionais e sociais, mas pouco conhecimento de como funciona o mercado, pouca percepção de mudança nas crenças e valores sobre educação e novas formas de ensinar e aprender, e não conhece as teorias da aprendizagem e, por isso, não sabe como o estudante aprende. Com relação às entrevistas aplicadas aos coordenadores, né, o objetivo foi mostrar os desafios e as oportunidades que os coordenadores de curso de engenharia possuem na implementação do currículo por competências, segundo as recomendações das ECNs, né, foram 2 coordenadores. Essa entrevista ocorreu no dia 4 de julho de 2022, foi online, com o coordenador da Unifei e o coordenador da UNB, né, de 14 às 16 horas. Tiveram aqui 5 perguntas, o resultado, né, como desafios, de um modo geral, eles apresentaram uma cultura organizacional não voltada à inovação e empreendedorismo na universidade, falta de tempo dos professores e apoio para estudos, formação e pesquisa, e uma formação ainda muito clássica da docência com características tradicionais. E as soluções que os coordenadores apontaram foi a aprendizagem da análise estatística dentro da formação do curso, tanto para professores quanto nas disciplinas para os estudantes, maior integração entre os professores e diálogo entre as áreas de conhecimento, mudança de mentalidade na forma de ensinar, com oportunidade de realizar uma formação pedagógica inovadora. Com relação aos professores do GT de Educação Empreendedora, o debate foi desafios e oportunidades para a implementação do empreendedorismo nos cursos de graduação em engenharias. Foi promovido um encontro virtual com o GT,
foi 11 de outubro de 2022, no período da tarde, né? E foram feitas aí algumas perguntas, e o resultado foi que as novas DCNs não foram totalmente absorvidas pelos docentes, que ainda procuram manter a mesma forma de ministrar seus conteúdos, e a necessidade de motivar o docente a se envolver e inovar em novas metodologias. Questões aplicadas aos estudantes. Então, a ferramenta IDO foi aplicada, contendo 18 questões. As questões foram elaboradas e respondidas conforme a taxonomia de Bloom, com destaque ao domínio cognitivo, conforme a seguinte orientação: 1, lembre-se; 2, entenda; 3, aplica, analisa, avalie e crie. As questões foram respondidas também, tendo como referência os 5 comportamentos empreendedores destacados por Fillon, que é a cosmovisão, visão, liderança, energia e network. Foram feitos, então, um conjunto das 18 perguntas, e o resultado, tá, foi prevista a análise estatística das respostas, com validação do instrumento de pesquisa, usando a matriz anti-imagem, né, o índice KMO, o coeficiente alfa de Combrage e a hipótese não paramétrica. Então, nos estudantes, né, nós usamos a técnica da matriz, apresentar a correlação acima de 50% entre as variáveis, esse foi o resultado, com a comunalidade superior a 0,6, demonstrando que as questões do instrumento refletem adequadamente os construtos teóricos que se pretende avaliar, contribuindo assim para a validação das conclusões derivadas desse estudo e da pesquisa, né? Também foi referenciado pelo KMO, que é um índice de adequação da amostra. Observou-se que o valor foi maior que 0,7, cujo resultado fortalece a confiança na dimensionalidade do instrumento e indica que os itens utilizados são adequados para medir os construtos em questão. Também usamos o coeficiente alfa de combate, verificar a confiabilidade, a consistência interna dos questionários. Obteve-se também um valor, né, acima, né, praticamente 0,79, que significa que foi assegurada a consistência interna do questionário, ou seja, as questões do instrumento estão correlacionadas entre si de forma adequada, reforçando sua confiabilidade e a capacidade de medir consistentemente o que se pretende avaliar. Usamos a hipótese não paramétrica, porque a gente comparou 2 ou mais variáveis em várias fases de aplicação dessa metodologia, que são dependentes, ou seja, elas foram respondidas pelos mesmos estudantes, né, por meio do teste de Friedman, utilizado para verificar se há diferença significativa nas avaliações. E, de um modo geral, o que a estatística mostrou? Então, primeiro, tá, os estudantes estão na faixa etária entre 21 e 25 anos, são nativos digitais, fazem multitarefas, são autodidatas, possuem comunicação totalmente digital e são imediatistas. Predominantemente nessas turmas foram do sexo masculino, a renda foi de 5 a 10 salários mínimos, pertencentes à classe C e D, proveniente dos cursos de engenharia, 62% dos estudantes, seguido das ciências exatas e ciências da saúde, dentre as 14 áreas representadas. A análise das respostas conforme a aplicabilidade da ferramenta IDO. Então, a aplicação da ferramenta IDO oportunizou os estudantes desenvolver os níveis cognitivos na taxonomia de Bloom da mais alta ordem. Então, durante todo o processo, né, de introdução da ferramenta, eles puderam, né, potencializar a capacidade de análise, de avaliar e de criar. A análise estatística mostrou que as ciências agrárias e a engenharia de produção encontram-se posicionados próximos à fase do pensamento da mais baixa ordem, de acordo com a taxonomia de Bloom. Tá? Também, o nível cognitivo referente às ciências exatas, engenharias e comunicação social são classificadas no nível 4. Analisar e significar, e analisar. E significa que os estudantes dessas áreas são estimulados a examinar os componentes dos conceitos apresentados, identificar relações e compreender as estruturas subjacentes. No entanto, não são necessariamente solicitados a tomar decisões críticas ou avaliar de forma profunda os resultados. Tá? Também no nível cognitivo da taxonomia de Bloom, referente ao curso de comunicação, a classificação teve no nível 5,
que é o nível de avaliar, onde os alunos dessa área são desafiados a realizar análises ainda mais complexas, envolvendo a avaliação de informações, a elaboração de juízos de valor e a tomada de decisões fundamentadas. E o curso de biblioteconomia está situado no nível 3. Aplicar, e significa que os estudantes são estimulados a utilizar os conhecimentos adquiridos para resolver problemas específicos e aplicados a novos contextos. E com relação, tá, ao gênero e à faixa salarial entre os estudantes, não se apresentou nenhuma diferença significativa no nível cognitivo da taxonomia de Bloom. Com relação à análise das respostas do comportamento empreendedor do Filion, muito interessante porque a análise estatística mostra, né, que os alunos tiveram mudanças na habilidade de visão, segundo o Filion, com 40,15% de respostas, né? Em compensação, suas crenças e valores, né, sua habilidade de watch out, 3,3%. Então, né, nós observamos que o comportamento empreendedor, 5 elementos do metamodelo do Filion, nós tivemos aqui, né, a habilidade de visão em primeiro lugar, liderança, o exercício da liderança durante a disciplina, habilidade de trabalhar com relações, network, energia, e a menos trabalhada foi a crenças e valores, ou a que menos foi perturbada, né, nesse resultado. Né? Também nós fizemos a carta de controle individual para a habilidade empreendedora da visão, que foi o que apareceu em nível maior, né, de desenvolvimento, e aí a habilidade de visão, ela envolve não apenas a compreensão e aplicação de conceitos, que é o nível 3 e 4, mas a síntese e avaliação crítica, que é o nível 5 de informações. Os alunos que participaram desse estudo demonstraram de forma consistente um alto nível de pensamento crítico e analítico em relação à taxonomia de Bloom, independente das fases avaliadas da metodologia. E com relação, tá, também à importância do desenvolvimento de habilidades cognitivas de ordem superior entre os estudantes, o que pode ter implicações significativas na sua formação acadêmica e no desenvolvimento de habilidades empreendedoras. O resultado estatístico em relação às hipóteses da pesquisa. Em relação à hipótese 1, essa hipótese é verdadeira, pois todos os processos cognitivos da taxonomia de Bloom foram evidenciados e a ordem de estímulo aos processos cognitivos nas disciplinas foram criar, propor, analisar, avaliar, aplicar, entender e lembrar. A abordagem IDO contribui, portanto, para desenvolver o comportamento empreendedor na perspectiva de Filion. E os elementos integrados oportunizam o fortalecimento das competências empreendedoras dos estudantes. Com relação à hipótese 2, a passagem pelo ciclo da prática profissional do educador em engenharia torna o professor de engenharia empreendedor. Essa hipótese não é verdadeira, pois a passagem ela não é suficiente para tornar o professor de engenharia empreendedor. E para que isso aconteça, é importante que o modelo do ciclo da prática, né, proposto por Fink, Ambrose e Wheeler, não estabelece interface com a educação empreendedora. Mas, ao realizar conexões com a abordagem IDO, em especial o metamodelo empreendedor do Filion, proporciona ao professor a oportunidade de assumir novos papéis. E o ciclo da prática, né, a hipótese 3, né, do educador engenharia em conexão com a ferramenta IDO, permite estabelecer ligações entre cognição, competência e comportamento empreendedor, não foi conclusiva. Por que não foi conclusiva? Porque o tempo de permanência do estudante na disciplina não consegue explorar com maior eficiência as ligações entre cognição, competência e comportamento. Certamente é preciso estabelecer uma jornada empreendedora acadêmica envolvendo ações pedagógicas no ensino, na extensão e na pesquisa. E aí vem a proposta do framework teórico, né, e instrumental, onde eu associo aqui todo o ciclo da prática, né, as etapas do ciclo da prática, com as etapas da abordagem IDO e associo aqui com todos os elementos cognitivos, design thinking, competências, comportamento, aprendizagem e os objetivos educacionais, mostrando que há uma correlação e uma perspectiva de conexão entre eles durante a aplicação da metodologia IDO e do ciclo da prática integrados dentro de uma disciplina, dentro de um plano de ensino. Contribuições à pesquisa. As contribuições teóricas
diminuição do gap sobre os estudos das conexões entre o ciclo da prática profissional do educador em engenharia e a aprendizagem dinâmica empreendedora, amplia o modelo teórico, né, instrumental proposto por Elza Aranha, ao conectar a ferramenta IDO ao ciclo da prática, contribui para preencher a lacuna existente sobre a análise do ciclo da prática profissional, proposto por Fink, Ambrose e Wheeler, na perspectiva da educação empreendedora, a partir da necessidade de utilizar os componentes do metamodelo do Filion, especialmente energia, visão e liderança, e oportuniza o fomento de um modelo mental empreendedor no currículo. Contribuições e implicações práticas gerais, os líderes estratégicos das instituições de ensino superior podem utilizar o esquema integrado e as proposições da pesquisa para nortear a implementação da educação empreendedora nas suas instituições, prepara o estudante de engenharia para as competências exigidas no mercado de trabalho, contribui para tornar o professor empreendedor e melhorar sua prática profissional e dá oportunidade ao professor melhorar sua prática e, junto ao estudante, contribuir para efetivas soluções na resolução de problemas sociais, ou seja, estabelecer as ligações necessárias entre os problemas educacionais e os problemas sociais do país. Considerações gerais da pesquisa. A conexão entre a ferramenta IDO e o ciclo da prática profissional do educador possibilitou interfaces entre teoria e prática. Com o protagonismo do estudante na produção do conhecimento, o professor pode melhorar sua prática pedagógica ao assumir novos papéis, como mentor, orientador e facilitador na mediação do conhecimento. As conexões entre IDO e o ciclo da prática permitem potencializar a cognição dos estudantes no nível mais elevado da taxonomia de Bloom e o desenvolvimento do comportamento empreendedor proposto por Filion, e essas conexões oportunizam a implementação de um currículo por competências desejáveis da formação do engenheiro preconizado pelas DCN nas engenharias. Quais foram as limitações da pesquisa? O tempo de execução e de implementação da ferramenta IDO, porque a gente só conseguiu fazer isso dentro, né, de 4 meses, falta de cosmovisão dos professores com o alcance da ferramenta IDO, apesar de ter dado uma capacitação, uma formação para os professores, né, ainda não foi suficiente, e só depois que eles aplicaram a ferramenta e entenderam ao responder aos formulários, às entrevistas, é que eles realmente se deram conta da profundidade, né, de como essa ferramenta pode contribuir para o desenvolvimento de um professor empreendedor. Crenças e valores pedagógicos ainda muito assentados no ensino tradicional, isso foi apresentado aí na fala dos coordenadores, na própria análise dos professores, né? Falta de visão integrada sobre a educação empreendedora, limitando a compreensão do fenômeno. Então, ainda, né, o construto do fenômeno de educação empreendedora integrada a várias áreas do conhecimento, isso não está muito claro ainda, né, para os professores dos cursos de engenharia, e falta de apoio financeiro para a cátedra, impactando a pesquisa, dado que essa primeira edição, os recursos foram totalmente, em certa parte, né, limitado ao pesquisador. Para não concluir, né, ao utilizar, né, a abordagem IDO, que trabalha com a perspectiva integrada, né, da produção do conhecimento e já com alguns construtos, né, do fenômeno da física quântica, nos possibilitou, tá, propor, né, nos motivou a fazer investigações entre as fronteiras das ciências para qualificar os estudos ainda melhores da educação empreendedora. Então, a possibilidade de construir um arcabouço teórico e empírico inovador sobre o fenômeno da educação empreendedora, motivando, né, o transbordamento das análises disciplinares, pedindo licença hoje à física, à ciência física, em especial à física quântica, seus construtos filosóficos, teóricos e metodológicos, para compreender o mundo e produzir novos insights sobre a realidade e, principalmente, sobre o fenômeno da educação empreendedora. E a outra perspectiva, né, é a apresentação em um desdobramento de novas hipóteses, com um argumento ainda primário, porque não faz parte dessa pesquisa da cátedra, mas ela se apresenta como uma proposta de avançar, né, uma segunda edição dessa pesquisa, com uma hipótese que a conexão do ciclo
com a ferramenta IDOM, introduzindo o conector-chave da totalidade, que é um dos atributos do fenômeno quântico, amplia a compreensão do que é educação empreendedora. Né? Por quê? Porque a educação empreendedora ela prescinde de elementos cognitivos e não cognitivos. E a percepção da totalidade desdobra essa compreensão e atrela técnico-ciência e humanismo com implicações na ação empreendedora. Uma hipótese 5, né, que é a conexão entre o ciclo e a ferramenta mediada pela noção de totalidade, oportuniza uma melhor implementação das competências empreendedoras proposta pelas DCN dos cursos de engenharia, e aí como é um argumento primário, que associada à teoria de Bloom e à Filion, estimula a mudança pela visão, potencializando os objetivos cognitivos da mais alta ordem e levando a desenvolver nos estudantes e professores competências empreendedoras necessárias a uma sociedade acelerada, incerta e tecnológica. E a hipótese 6, né, como desdobramento, que o ciclo da prática, em conexão com a ferramenta, contribui para qualificar a atuação do engenheiro na sociedade tecnológica moderna e aprimora as competências do século XXI. Ocorre a perspectiva integrada em movimento fluente, ao mostrar como a passagem da ação pedagógica em espaços de inovação permite criar, entregar e compartilhar valor para e com a sociedade. E aí eu fecho, né, lembrando aí o nosso querido Paulo Freire, na sua Pedagogia da Autonomia, onde ele diz que a educação, qualquer que seja ela, é sempre uma teoria do conhecimento posta em prática. Muito obrigado, e eu gostaria, então, de ter um agradecimento especial à comissão da cátedra, professor Dr. Elza Aranha, da Unifei, professor Dr. Jorge Cândido, professor Gilmar Barreto e o professor Luiz Passinho. Muito obrigada por essa oportunidade. Obrigado, professora Sônia. Apesar das dificuldades que você passou aí, de diversas ordens, uma delas de saúde, você conseguiu apresentar o relatório final. Então, vamos abrir agora. Professor Elza, eu vou parar, então, a gravação, né? Que foi o que nós combinamos, né? Perfeito. Vamos